A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João e eu tenho uma palavra para o seu dia. E essa palavra é: não saia do caminho e nem da direção que Deus te deu. E para isso a gente vai ler aqui no livro de Juízes, no capítulo 14, no versículo 5, que diz: Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tina, de repente o leão forte veio rugindo na direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. No versículo 8, vai dizer que, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha e de mel. Sansão tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que também tinha tirado o mel do cadáver do leão. Amém? Então aqui, meus irmãos, a gente vê um pedaço da parte da história de Sansão, quando ele ia conhecer a sua noiva, ia noivar, posteriormente quando ele foi se casar. E Sansão, ele tinha uma diferença na vida dele, que ele era um homem consagrado. Ele era nazireu desde o ventre da sua mãe, e como nazireu, ele não podia comer, por exemplo, do fruto da videira, e também não poderia tocar em nenhum tipo de cadáver, seja humano, seja de animal, mas isso fazia parte do seu voto, da sua consagração com o Senhor. E você sabe, Sansão era alguém que tinha muita força, e essa força ela só vinha porque Sansão era consagrado a Deus. Era um mistério que Deus tinha com Sansão. Deus agia através da vida de Sansão com grande força, porque fazia parte do propósito dele, e o propósito dele era derrotar o povo filisteu. E aqui a gente vê que Sansão estava indo para Tina conhecer a sua futura esposa. E é engraçado porque existiam milhares de mulheres israelitas da qual Sansão poderia pedir em casamento qualquer uma e se casar. Mas nem os seus pais entenderam, mas conhecer uma mulher filisteia partiu diretamente do Senhor, porque o Senhor queria buscar uma ocasião contra os filisteus. É o que vai dizer no versículo anterior, aonde a gente começou a nossa leitura. E se partir do Senhor Sansão querer conhecer uma mulher filisteia para se casar, a gente entende que todo esse percurso de Sansão indo até Tina, de Sansão encontrar com um leão rugindo, e o Espírito do Senhor se apoderar de Sansão e ele destroçar aquele leão no meio, a gente vai entender que tudo isso aconteceu porque Sansão estava seguindo o propósito do Senhor, Sansão estava no caminho que Deus tinha para ele, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Partia do Senhor, Sansão buscar uma mulher filisteia. Enquanto Sansão estava indo, um inimigo, o leão, veio atacá-lo e o Senhor se apoderou de Sansão e Sansão destruiu. E com essa palavra, meus irmãos, eu entendo que enquanto a gente está no caminho, fazendo a vontade de Deus, seguindo a direção que Deus tem para a gente, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco dando livramento, o Senhor é conosco dando proteção, o Senhor é conosco dando forças, o Senhor é conosco, de repente, como foi com Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, onde Deus mandou que o povo prosseguisse em direção à terra de Canaã. E o Senhor disse: enviarei um anjo à tua frente e ele derrotará todos os seus inimigos. Quando a gente está no propósito do Senhor, Deus é conosco. E se preciso for, ele envia anjo. Se preciso for, ele envia recursos. Se preciso for, ele envia a provisão que está faltando. Não saia do caminho, da direção do Senhor. Porque enquanto você está seguindo a vontade de Deus, você tem o auxílio de Deus sobre a tua vida, a graça, o favor derramados sobre a tua vida sem medida. Qualquer coisa que venha acontecer, tenha certeza
que isso vai se resolver, porque foi Deus quem mandou você ir. Agora, não saia do caminho nem da direção de Deus. A Bíblia vai dizer também em Êxodo 33, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 13, que quando aquele povo estava caminhando no deserto, e caminhar pelo deserto em direção à terra prometida também era um propósito do Senhor. A Bíblia vai dizer que durante o dia tinha coluna de nuvem e durante a noite tinha coluna de fogo, não só para guiar aquele povo, mas como também para possibilitar a caminhada deles, tanto de dia quanto de noite. Você não está entendendo? Enquanto você está seguindo a direção do Senhor, tem um auxílio divino sobre a tua vida. Mas, quando Sansão estava voltando agora para Tina, para se casar com sua mulher, a Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos, que Sansão, ele saiu do caminho do Senhor. E ele saiu do caminho para ver o leão que ele já tinha matado. E chegando do leão que ele já tinha matado, ou em outras palavras, o gigante que ele já tinha derrotado, ele vai ver que tinha mel dentro dele, algo doce, algo atrativo, que Sansão não pôde resistir. Então ele vai e toca no cadáver do leão para tirar o mel. Ele toca no que já estava morto, no que já estava derrotado, para tirar algo aparentemente aos seus olhos bons. E assim ele peca contra o Senhor. É engraçado porque isso acontece só quando Sansão sai do caminho. E ele volta comendo mel para o caminho que ele não deveria ter saído. Quando a gente sai do caminho do Senhor, a gente fica vulnerável. E a gente fica vulnerável a tal ponto que não precisa nem vir outro leão para querer atacar a gente. Um outro gigante se levantar. Mas uma coisinha bem simples, como o mel, dentro daquilo que ele não poderia encostar, já é o suficiente para abrir brecha, para fazer Sansão pecar contra o Senhor. Porque ele saiu do caminho do Senhor. Você não está entendendo? Quando Sansão está no caminho, vem leão, o inimigo que era muito mais forte do que ele. E o Senhor se apodera e ele destraça aquele leão. Mas quando ele sai do caminho, um pequeno mel foi o suficiente para fazer ele pecar e abrir brecha. E se você continuar lendo a história, você vai ver que o casamento dele foi completamente destruído só por conta dessa atitude. A Bíblia vai dizer, as leis, que uma consequência da desobediência era você contratar ou pedir casamento a uma mulher, mas você não se casar com ela, outra pessoa se casar no seu lugar. E a mulher que Sansão tinha noivado para casar, agora se casou com outra. Porque lá atrás, Sansão abriu brecha contra Deus pecando. Então não saia da direção do Senhor. Se Deus te deu uma direção, segue ela, porque enquanto você estiver seguindo essa direção, você tem o favor de Deus sobre a tua vida. A mão de Deus está estendida sobre você para te auxiliar, para te ajudar naquilo que for necessário. Mas no momento em que você sair, basta uma coisa pequenininha. Pode ser uma pedrinha pequena no seu caminho. Se não abrir os olhos, vai tropeçar e vai cair. Pelo contrário, se você está no caminho, pode se levantar quem for, porque o Senhor é contigo. Foi o Senhor que mandou você ir e é Ele que te garante. Então não saia do caminho do Senhor. Amém? Essa é a palavra para o seu dia. Deus te abençoe. Se você gostou, deixa aqui seu gostei. Se inscreva, no canal, se você não está inscrito, e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.